eu sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 13.1. Ainda estamos estudando sobre radicais, né? Hoje a gente vai ver a operação de potenciação aí, mais alguns exemplos sobre esse conteúdo para ajudar vocês a entender melhor ainda mais um pouquinho sobre esse assunto, tá certo? O objetivo então vai ser resolver e elaborar problemas envolvendo a potenciação de radicais. Nessa aula você vai utilizar o seu caderno, caneta, lápis e borracha. Então, como que funciona a potenciação de radicais? Quando eu tiver ali um radical, né, de índice n, com um valor ali a, né, e eu elevar esse radical a um expoente m, eu posso colocar esse expoente, né, colocar ele dentro da minha raiz. Eu posso fazer essa transposição da posição aí do meu expoente, certo? E isso vai nos ajudar a resolver alguns exercícios. Vamos ver só? Número 1, simplifique as expressões. Então, olha só, eu tenho aqui raiz quadrada de 2 ao cubo. Eu vou colocar esse cubo dentro da minha raiz, eu vou ficar com raiz de 2 ao cubo, né? E aí eu vou poder simplificar. Eu sei que 2 ao cubo é 2 vezes 2 ao quadrado, né? O 2 ao quadrado eu consigo tirar da raiz, né? Então eu fico com 2 raiz de 2, ok? Letra B, mesma ideia, eu tenho raiz cúbica de 9, né? Isso elevado ao quadrado. E eu sei também ainda que 9 é 3 ao quadrado, então eu posso escrever dessa maneira. E aí esse 2 vai vir aqui para dentro, vai ficar aqui multiplicando esse meu outro expoente, né? Eu vou ficar então com raiz cúbica de 3 elevado na quarta. Eu posso separar dessa maneira, né? 3 vezes 3 ao cubo. E aí eu vou saber que eu vou poder tirar um desses 3 da minha raiz e eu vou ficar com 3 raiz cúbica de 3, ok? Letra C, 4 raiz quadrada de 5, tudo isso elevado ao cubo. Então, eu elevo todas as partes ao cubo, né? O 4 que está fora da raiz precisa também ser elevado ao cubo. Então, eu vou ficar com 4 elevado ao cubo, raiz de 5 elevado ao cubo. 4 ao cubo é 64. O 5 ao cubo eu separo dessa maneira para eu tirar esse 5 ao quadrado da raiz. E aí eu vou ficar com 64 vezes 5, raiz de 5. 64 vezes 5 é 320. 320 raiz de 5, então é o meu resultado, ok? Letra D, eu tenho aqui eu tenho 3 raiz quarta de 3 elevado na quarta potência. Aí eu vou ficar com 3 elevado na quarta e vou ficar com raiz quarta de 3 na quarta. Eu consigo simplificar. Vou ficar somente com 3, né? 3 na quarta, 81. 81 vezes 3, 243. Esse é o nosso resultado, ok? Letra E, raiz de 2 mais raiz de 3 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho um expoente, mas eu não vou poder fazer daquela maneira porque eu tenho uma soma junto. Então, eu vou fazer uma multiplicação, né? Uma potência de qualquer número nada mais é do que aquele número vezes ele mesmo. Então, é isso que eu estou fazendo. Raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 3. Aqui nós temos uma multiplicação de radicais. Se você não viu as aulas anteriores, onde a gente trabalhou bastante sobre as multiplicações de radicais, eu recomendo que você volte e assista esse conteúdo para você poder pegar aqui melhor essa parte do assunto, ok? Vou multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado. Eu sei que aqui eu consigo simplificar, vou ficar apenas com 2. 2 vezes 3, né? Raiz de 2 vezes raiz de 3 vai ficar 2 vezes 3. Raiz de 6 mais raiz de 6 mais 3. Eu posso somar o raiz de 6 com raiz de 6, também porque a gente já estudou sobre a soma e subtração de raízes, né? Se você não viu novamente esse conteúdo, volte lá e assista. Então, aqui a gente vai ficar com 2 mais 3 é 5 e aqui 2 raiz de 3 de raiz de 6 mais 5, então é o nosso resultado, ok? Número 2, resolva a expressão 6 raiz de 4 menos x elevado ao quadrado. Então, eu tenho essa expressão que vai ser 6 ao quadrado e raiz de 4 menos x ao quadrado. 6 ao quadrado eu sei que é 36. Eu não preciso multiplicar todos os valores para daí eu resolver e daí tentar tirar da raiz. Não, eu posso simplificar direto, gente. Raiz quadrada com expoente quadrado. Eu vou ficar apenas com 4 menos x.
36 vezes 4 menos x vai ficar 144 menos 36x, ok? Número 2, a gente já fez essa daqui, né? Verdade, perdão. Número 3 agora. Número 3, efetue raiz de 7 mais raiz de 3 elevado ao quadrado. Então, aqui, novamente, eu preciso multiplicar os dois termos. E eu vou fazer raiz de 7 vezes raiz de 7, eu chego em raiz de 7 ao quadrado. Raiz de 7 vezes raiz de 3, mais raiz de 7 vezes raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado. Aqui eu tiro, né, da raiz, vai ficar 7 mais raiz de 21, mais raiz de 21, mais 3. Eu consigo aqui, eu vou ter duas raízes de 21 e 7 mais 3, ou seja, eu consigo juntar, somar as duas raízes de 21 que eu tenho aqui, certo? É bem simples, né, gente? É uma aplicação, na verdade, de tudo aquilo que a gente estudou em todas as aulas anteriores. Então, assim, a gente já está aqui, né, na quarta aula extra sobre esse assunto, e a gente teve as aulas de conteúdo básico desse assunto também. Então, eu recomendo que vocês assistam todas as aulas anteriores sobre o conteúdo de radicais, para que vocês consigam aplicar aqui, porque percebam, quando eu trabalho com potenciação de radicais, eu não estou trabalhando só com esse conteúdo, né? Na matemática não tem esse negócio de separar um conteúdo do outro. Normalmente você trabalha com um conteúdo e está usando os outros conteúdos também, os outros conteúdos que vocês já estudaram. Então essas operações com radicais a gente já estudou. Aqui a gente já está para frente, né? Então, se você tem alguma dúvida sobre essa parte básica, essa parte anterior aí, eu recomendo que você assista às aulas anteriores, certo? Número 4, a gente vai ter letra B da número 3, desculpa, gente. 3 menos raiz de 7 elevado ao quadrado. Então, vamos fazer a operação aqui, né? Eu vou ficar com 3 vezes 3, 3 vezes menos raiz de 7, menos raiz de 7 vezes 3 e raiz de 7 ao quadrado aqui. 3 vezes 3 é 9, menos 3 com menos 3 vai dar menos 6 raiz de 7, e aqui eu consigo tirar esse 7 da raiz, vai ficar somente 7. Somando 7 com 9, eu fico com 16, menos 6 raiz de 7. Muito simples, né, gente? É apenas a aplicação de todos os conteúdos que a gente vem estudando aí durante o ano. Na verdade, assim, né? Conteúdos que a gente estudou nos anos anteriores também, né? A gente está no 9º ano, claro, mas o que a gente aprendeu no 6º, no 7º e no 8º, a gente está usando aqui também na aplicação desses exercícios, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida sobre conteúdos que não é especificamente a potenciação de radiciação, procure as aulas que tem do conteúdo que você está em dúvida, tá? Vocês têm muito conteúdo disponível que vocês devem consultar sempre que vocês tiverem alguma dúvida, ok? Então, não esqueçam de fazer os exercícios e de consultar o material que vocês têm disponível aí para vocês. Eu encontro vocês na nossa próxima aula, então.